no céu, onde não há tristeza nem dor, lá no céu, onde os salvos irão habitar, na presença do seu Salvador. Lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu, há um lar muito feliz. Lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu, há um lar muito feliz. Lá no céu. Muitos fatos marcaram a década de 70, como a crise do petróleo, guerra no Vietnã, a morte de Elvis Presley, o fim de uma das bandas mais badaladas dos últimos tempos, os Beatles. No Brasil, o tenebroso momento da ditadura militar, tricampeonato mundial da seleção brasileira, os novos ritmos musicais e as novas tendências da moda. Os anos 70 já viveu um grande avivamento naquela época, quando o mundo vivia sob a influência das músicas de rock and roll, Beatles, Rolling Stones, os grandes movimentos musicais, e surgia o movimento dos jovens protestando, paz e amor, usando a droga como meio de contestação social. Era uma forma de enfrentamento ao status quo, ao sistema estabelecido da época. Assim agia o mundo secular, assim vivia o jovem. Nos anos 70, o jovem sem Deus, sem Jesus, morriam das drogas. Nossos heróis da música, chamados heróis da música popular e do rock and roll, e tantas músicas, tantos heróis que se conheceu do passado, morreram de overdose. Tem até uma música, nossos heróis morreram de overdose, não é verdade? Agora, os nossos heróis da Meuadic viveram um grande avivamento. Tivemos aqui nos anos 70 o auge do avivamento da mocidade evangélica de Criciúma, por que não dizer do estado de Santa Catarina e até Brasil. Naquele momento, Meuadic era uma referência nacional. Aqui vinham caravanas de diversos estados e vinham porque havia fama de Criciúma, estava acontecendo um grande avivamento no meio da juventude, no meio da Meuadic, e às vezes caravanas do interior de São Paulo, Curitiba, enfim, de vários estados. Embora o mundo estava passando por uma transformação, em Criciúma, jovens assumiam um compromisso com Deus em um tempo inesquecível para quem viveu naquela época. Eu comecei, me surgiu na mente, vindo de Deus, e misturar com a mocidade. Aluguei 4 ônibus e fomos lá para a Lagoa dos Freitas. E lá comecei a me misturar com a mocidade. Brincar com eles, correr com eles, fazer brincadeira com eles. Por que não dizer até chutar uma bolinha? Que naquele tempo era pecado mortal. E fui me misturando, pastor Seno. Fui me misturando. Resultado, para encurtar o assunto, eu ganhei aqueles jovens para Jesus. Foi ou não foi? Quem é daquele tempo? É verdade ou não é? A cada dia que se passava, o grupo de jovens da Assembleia de Deus de Criciúma ganhava forças. Foi então em 1972 que foi instituída a Meuadic, Mocidade Unida da Assembleia de Deus de Criciúma. O que aconteceu aqui neste almoço, está acontecendo aqui nesse domingo, é inexplicável. Nós não prevíamos tanta... Quer dizer, a nossa expectativa ela foi superada ao extremo. Começou a aparecer gente, a aparecer pessoas, e pessoas que a gente lembrava, mas não sabia que vinha, porque não foram nenhum convite personalizado. Quer dizer, a mídia social foi que fez o trabalho, a venda dos ingressos para o almoço foi que fez o trabalho e deu essa coisa bonita aqui, emocionante. Eu quero dizer que é difícil, é um momento especial.
porque a gente pode abraçar amigos, amigas, pastores. Veio pessoas da Argentina, do Paraná, lá de uma das cidades do Paraná, de Santa Catarina, de várias cidades. Muitos líderes que estiveram aqui comigo, inclusive eu era coordenador, eles líderes. Isso traz uma emoção muito forte. Mais de 40 anos se passaram. Muitos daqueles jovens que participaram dos primeiros anos da Meuadic hoje estão à meia-idade, com muita história para contar daquele tempo. Eu sendo o primeiro líder da mocidade, foi uma luta, não foi fácil, mas nós conseguimos. Trabalhamos e conseguimos e fizemos o primeiro congresso da mocidade. E por isso continua este prazer, essa alegria em nosso coração, em meu coração especialmente, porque o meu Deus sempre vive e vive em nossos corações. Por isso nós devemos estar alegres, satisfeitos por este motivo tão grande e tão maravilhoso, por escolher uma pessoa simples, humilde, para tomar a primeira liderança, para falar, para conseguir uma juventude, levar uma juventude diante de Deus. O dia 31 de agosto de 2014 marcou o reencontro da então juventude dos anos 70. Almoçaram e prestaram um culto de ação de graças a Deus pelos momentos daquela época. No secular, enquanto os jovens estavam aqui recebendo o grande avivamento, os nossos jovens lá fora estavam sendo dissolvidos pela química das drogas, se envolvendo em todos os problemas que nós já conhecemos. Então nós vamos relembrar o que aconteceu nos anos da década de 70. Um dos fatos marcantes foi o avivamento espiritual que aquela geração viveu. Muitos experimentaram o batismo com o Espírito Santo, mas o momento que não sai da cabeça de muitos jovens assembleianos daquela época foi em um congresso da Meuadic, aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, quando muitos irmãos ouviram literalmente os passos de Jesus dentro da igreja. O pregador estava encerrando o congresso com a sua mensagem e ele falava sobre o vencedor, Jesus Cristo o vencedor, e que ele, depois de ser crucificado, ele ressuscitou. E quando ele falava sobre as portas se abriam, abram as portas para que os portais, para que o Rei da Glória entre. Era o Paulo César Lima, um jovem de 23 anos, ele é pastor hoje no Rio de Janeiro, e que ele falava essas palavras, e olha, o rei está entrando, e aí uma senhora, Deus usou ela, irmã Adelir, eu lembro o nome dela, é de Laguna, e ela levantou em profecia uma mensagem, e dizia: minha igreja, eis que estou entrando neste lugar, ouça os meus passos. Foi assim um silêncio extraordinário. E nós ouvimos os passos de Jesus entrando na igreja.
E à medida que ele ia entrando, uma apoteose de Deus ia contagiando as pessoas, batismo no Espírito Santo, renovação. Esse culto, eu lembro que na manhã missionária do dia seguinte, né? Isso foi o evento foi sábado à noite. No domingo de manhã, na manhã missionária, houve muitos jovens que se jogaram aos pés do Senhor numa entrega total. E ali Deus fez um rebuliço e despertou muitos jovens para o ministério, para ser missionários. A festa estava linda, o templo estava completamente lotado. Gente que veio de muito longe para poder participar deste momento de reencontro e de muitas homenagens. Que entregue ao pastor que instituiu a MEUADIC nos anos 70, em 1972, que é o pastor Nirton dos Santos. Pastor Nirton dos Santos recebendo a homenagem da MEUADIC dos anos 70. Uma pose aí para... Não podia faltar o coral da MEUADIC, anos 70, adorando a Deus, bem à moda antiga. Para muitos, quem vive do passado é museu, mas diante de uma história brilhante, esse passado pode se tornar uma referência para a atual geração. Com certeza, porque foi uma geração de avivamento. E nós sabemos, como eu também naquela época, o povo era ansioso em buscar a presença de Deus e ser cheio do Espírito Santo. E isto, na verdade, aconteceu. E em nossos dias, nós vemos esta necessidade, porque não existe mais aquele fervor como era na época. Mas nós temos uma promessa da parte de Deus que o Senhor vai mandar um avivamento em nosso meio e nós estamos esperando esse avivamento. Basta buscar e o Senhor vai responder.